A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento em que nós nos colocamos a buscar o Senhor e crer em tudo aquilo que Ele tem e deseja a nos ensinar. É muito importante que nós venhamos tomar posse de cada dia da palavra do Senhor, porque é como um pão diário, é como um alimento fresco que Ele envia para cada um de nós, de forma que possamos então buscar, que possamos então acreditar, que possamos então confiar no nosso Deus e tomar posse daquilo que Ele tem de verdade a cada um de nós a oferecer, né? Eu sou o pastor Reinaldo Rosário e para mim, como eu sempre digo, é um imenso prazer poder entrar aí aonde você está, levando a palavra de Deus, mostrando verdadeiramente o quanto Deus Ele nos ama, o quanto Deus Ele é compassivo, né, desta bondade, Ele é bondoso o suficiente para nos emanar, né, esse grande favor, esse grande poder que é glorioso, né? Estou vendo aqui a nossa irmã querida, Lloyd Nogueira. Paz, minha querida, como que está você aí? Como que está o povo aí em São Paulo? Como está a família? Que Deus continue abençoando, fortalecendo a vossa fé a cada dia mais e mais. Elisângela Aquino, a paz do Senhor Jesus. Nossa querida Diaconisa Vicentina também, a paz, que Deus esteja a abençoar, que Deus esteja a fortalecer a cada um de vocês de uma forma poderosa, de uma maneira gloriosa. Hoje nós vamos aprender mais sobre a palavra de Deus e eu quero falar hoje de algo que eu já trouxe como uma mensagem de palavras de paz. Está no Evangelho segundo de Lucas, né? Segundo Lucas, no capítulo de número 5. Fala sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos que Jesus ele vai fazer que sejam adicionados, né, ao seu ministério. E eu vejo aqui uma coisa muito importante para nós, uma coisa que é muito importante para este momento a qual nós estamos vivendo e atravessando. Momento este em que nós precisamos viver esta provisão, viver esse grande momento no Senhor. Alex Reis, a paz, seja bem-vindo. Nós estamos aqui em Lucas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede, já estavam ali se colocando a pôr a rede a ser dobrada, passando água para tirar o sal que fica e que poderia estragar, né, aquela ferramenta tão preciosa e necessária para o ofício que era a pesca. Só que Jesus, ele está ensinando a multidão, um grupo de pessoas que sempre se colocava a estar em volta do Senhor, por conta da sua palavra sábia, por conta dos seus ensinamentos muito poderosos, e até mesmo porque Jesus ele não fazia acepção. Jesus ele se colocava a ensinar todos e todas as classes. Era algo assim muito interessante, viu, Claudete? Deus ele tinha uma missão muito gloriosa, né? E Jesus assume esta missão, ele pega esta missão para si. E quando Jesus estava ensinando aquela multidão, ele olhando que tinha 2 barcos, ou seja, 2 tipos de situação, 2 tipos de pessoas. Quando Jesus ele olha para aqueles 2 barcos, ele olha para Pedro. Ele olha para a embarcação, o barco de Pedro, e ele olha para Pedro e vê em Pedro uma perspectiva. Ele vê em Pedro uma fé. Às vezes, se Jesus tivesse escolhido outro barco, e tivesse chamado o condutor, hein, Marlete, tivesse chamado aqueles outros que estavam ali, naquele outro barquinho, para que eles emprestassem o barco a Jesus, o resultado não fosse o mesmo. Porque para que aconteça milagre, para que seja estabelecido um tempo glorioso, um tempo grandioso, é preciso que se tenha fé. E Pedro, ele tinha essa fé. Ele tinha essa experiência com o Senhor já. Jesus já tinha curado a sua sogra. Isso havia despertado na vida de Pedro esse desejo, esse romper, na verdade, diante da aflição, da dificuldade. E Pedro, naquele momento que ele está vendo Jesus o chamar e pede que ele lhe empreste o seu barco, e ainda se coloca a distanciar-se da margem,
ou seja, entrasse um pouquinho mais para dentro do mar, saísse ali da terra. Olha o que vai dizer, ó. Versículo 3: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, ele pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando ensinava do barco a multidão. Jesus, ele tinha um jeito muito, vamos dizer, particular para fazer grandes sinais, para operar maravilhas, que era assim algo extraordinário. Jesus, ele sempre fazia com que situações simples se tornassem grandes eventos. Quando ele entra no barco daqueles pescadores, né, daqueles homens que estavam ali lavando já a rede, a situação para eles já estava resolvida. Ou seja, não havia mais como mudar aquela história. Naquele dia, pescar já não tinha mais possibilidade. Para aquelas pessoas que estavam ali, aquele dia era um dia de fracasso. A paz, dona Filomena, Deus abençoe. Aí ele diz assim: Pedro, me peça o seu barco. Jesus vai escolher justamente o barco de um fracassado, de uma pessoa que não tinha mais condições nenhuma. Olha aí, meu tio Rodney Luiz, a paz, meu tio, a bênção, que Deus abençoe. Olha o que Deus vai dizer aqui, diz assim, ó: eu quero o teu barco. Jesus vai investir num barco de um homem que se encontrava fracassado, que não tinha mais possibilidade, que já estava pensando em desistir, que já estava aguardando as suas armas e as suas ferramentas, os seus objetos de trabalho. Ele já estava se dando por vencido. É justamente nesta hora, é justamente neste momento, quando pensamos não haver mais oportunidades, é quando pensamos que não há mais saída, é quando estamos dispostos a entregar o jogo, é quando nós não conhecemos mais que há uma possibilidade, quando não enxergamos mais uma saída, é quando nós aceitamos que a situação está por findar. É justamente nesta hora que o Senhor, ele entra em ação. E ele entra em ação usando aquilo que para nós já não tinha mais jeito. Ele pega a mesma, vamos dizer, embarcação, o mesmo barco que Pedro havia trabalhado a noite toda. Ele entra na mesma embarcação, no mesmo barco, evangelista Hilda, que Pedro havia passado toda a noite tentando pescar e não havia conseguido. Ou seja, ele não vai usar outro barco, ele não vai usar outra embarcação, ele vai usar o mesmo barco para provar para Pedro que nunca podemos desistir, que nunca possamos realmente darmos por vencido, ainda que a situação se apresente, que a situação se mostre como já definitiva. Existe uma direção da parte de Deus, existe um trabalhar do Senhor. E aí que Jesus, ele surpreende, ele começa a pregar, ensinar a multidão de dentro do barco, de dentro da situação que Pedro tinha como vergonhosa. As pessoas estavam olhando para aquele barco, as pessoas estavam olhando para aquele pescador, para aquele homem que estava triste, de semblante decaído, que estava decepcionado. Jesus estava pregando a diferença, que agora Pedro não está só. Mesmo que ele esteja enfrentando um tempo de fracasso, Jesus está do seu lado. Jesus está dentro da embarcação. A primeira coisa que Pedro tinha que entender e que nós necessitamos compreender é que o barco era um barco de decepção. Naquele dia era. Aquele barco que foi o barco que trouxe muitas provisões para Pedro, naquele dia estava trazendo vergonha. E Jesus não se limita em ficar só do lado de fora. Jesus faz questão de entrar naquela situação que trazia derrota, trazia fracasso. Jesus, ele faz questão de entrar na nossa vida justamente neste momento de maior dificuldade. Jesus, ele não vai se limitar a simplesmente a falar conosco só no momento em que estivermos bem, não. Ele faz questão de nos convidar e se coloca a estar conosco justamente no momento onde nos sentimos fracassados, diminuídos, feridos, moídos. É nesta hora que o Senhor, ele se revela. E ele pede assim: Simão, empresta o teu barco, afasta um pouquinho da terra, deixa eu ensinar a multidão de dentro do teu barco. Ou seja, o Senhor pega aquilo que não tinha valor, aquilo que era
vamos dizer aos olhos de muito, um fracasso, e fala: é aqui que eu vou fazer a minha obra, é aqui que eu vou realizar o meu milagre. Hein, irmão Saulo? Olha o que Jesus está nos ensinando hoje. É quando nós pensamos que a situação vai nos trazer grande vergonha, é que Deus começa a agir para nos trazer a dupla honra. Pedro nunca imaginaria que naquele dia ele ia viver experiências nunca experimentadas em toda a sua caminhada como pescador. Ele nunca havia pescado durante o dia. Deus vai nos chamar a fazer coisas que não estamos habituados a fazer. Quando Deus entra na nossa vida, quando Ele passa a entrar no barco que é a nossa vida, Ele nos ensina a fazer coisas que estamos habituados a fazer todos os dias, porém com uma direção diferente, de uma forma bem diferente a qual estamos acostumados. Eu sempre digo, quando eu prego sobre Lucas 5, que Jesus possivelmente estava pregando ou ensinando sobre fé, ou um direcionamento acerca de Deus em relação ao seu povo. Porque ele vai pedir Pedro para ir para o alto mar. Ele não ia pregar sobre algo e faria Pedro demonstrar um exemplo de uma coisa diferente. Possivelmente Jesus falava de fé. Possivelmente Jesus ensinava acerca da obediência. E naquele momento, ele olhando para Pedro, sabendo que tudo que Pedro havia feito naquela manhã, naquela madrugada, não havia lhe rendido nenhum tipo de benefício, Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, faze-te ao mar alto, nós vamos pescar, você vai lançar as tuas redes. E Pedro, como que ele vai dizer não para Jesus? Como ele vai ter coragem de falar para o Senhor: não, eu não vou? Até ele tenta, mas de uma forma muito mais, vamos dizer assim, mais calma, mais fácil. Ele vai conversar com Jesus de uma forma bem diferente. Olha o que diz a palavra. Está escrito assim, ó: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar, rapaz. Vamos agora para o mar alto que você vai pescar. Eita, olha que coisa! Como que eu vou para o mar alto uma hora dessa da manhã? Todo mundo sabe que isso não é hora de pescar. Todo mundo sabe que não é essa hora o momento mais apropriado, a hora mais propícia para se pescar. Não tem condições. Mas ele diz uma coisa que move o mundo espiritual. Ele diz assim: mas porque o Senhor mandas, lançarei a minha rede. Quer dizer, ainda que para nós seja contraditório, ainda que para nós seja contrário àquilo que é normal, àquilo que é costumeiro para muitas pessoas, se Jesus está nos dando a ordem, se a palavra de Deus está nos direcionando ou nos impulsionando a fazer isso, faça. Porque aquele que obedece, a bênção virá e o alcançará. Se Pedro ele persiste na decisão de não ir, ele ficaria sem a vitória. Ele não experimentaria aquele grande momento que vai marcar a sua história. Pedro, ele reconhece que, se for humanamente falando, não iria surtir efeito. Mas se é porque Jesus está mandando, algo teria que acontecer. Algo teria que ser realmente em favor de todo aquele momento. Pedro entende que Jesus possui uma autoridade que homem nenhum sobre a face da terra possuía. E ele vai dizer o seguinte, ó: e respondendo Simão, versículo 5, disse-lhe: mestre, Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a minha rede. E fazendo assim, olharam para aquela situação, olharam para aquele momento, olharam para aquela circunstância. A multidão não entendia para onde ele está indo. Ele vai para o alto mar mesmo? Ele vai lançar a rede? Ele vai obedecer? Assim é a expectação das pessoas que estão à nossa volta, querendo saber se nós vamos obedecer, se vamos fazer aquilo que Deus está mandando.
porque as pessoas não acreditam que vai surtir efeito. Aí eu me lembro de uma passagem muito também explorada por mim, do segundo livro de Reis, capítulo 4, quando o profeta Eliseu fala para aquela mulher assim: vai, pede vasos emprestados, não poucos, muitos, e todos vazios, leva para dentro da tua casa, fecha a porta sobre ti, sobre os vasos dos teus filhos, e começa a deitar o azeite, todo aquele que fosse se enchendo, coloca ele à parte, porque ele cria. Era uma palavra direcionada da parte de Deus. E aí eu te pergunto, como que aquela situação poderia ser revertida? Como que o azeite pudesse realmente multiplicar? No âmbito natural, no âmbito material, aquilo nunca iria acontecer, mas por intermédio da fé e pela obediência à palavra, o milagre começa a ser gerado, começa a ser impulsionado uma nova realidade. E aqui Pedro, quando ele começa a ir para o alto mar, não para a margem, não para a costa, mas ele vai justamente para o centro do mar, lugar impossível de se pescar aquela hora da manhã. Mas, pela obediência, o impossível se torna possível. O que é improvável, aquilo que não tem probabilidade de acontecer, de ocorrer, vai ser estabelecido. Porque, primeiro, é uma palavra vindo diretamente do Senhor. É uma palavra que ela tem que surtir grande resultado. E segundo, porque Pedro está obedecendo. E se a palavra diz que aquele que obedece, ele é abençoado, hein, meu pastor Alexandre? Quando a palavra diz que ele está ali obedecendo a palavra, está ali obedecendo o direcionamento do Senhor Jesus, é lógico que vai surtir um efeito glorioso, vai acontecer um milagre, é claro. Por quê? Porque ele está na direção, ele está debaixo da confirmação. Quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, quando nós passamos a ser conduzidos por Ele, e na obediência à sua palavra, na obediência à sua direção, é lógico que vai acontecer milagres. É lógico que coisas grandiosas vão parar, agora de se mostrar como adversidades, mas vão começar a se revelar como promessas, e promessas cumpridas da parte do Senhor. Neste momento, a gente começa a entender, a gente começa a compreender o quanto Deus ele quer realmente nos estabelecer um tempo glorioso. Estou vendo aqui com o Alex Reis, ele está dizendo assim, neste momento Jesus ainda não era conhecido pelos seus milagres, mas Pedro é tocado por Deus para que se cumpra. Ou seja, ele está dizendo que os milagres do Senhor não eram ainda numerosos, então as pessoas não conheciam esta grande, essa grande ação do Senhor. Eles não acompanhavam Jesus, esperavam por esses milagres, porque não havia ainda Jesus operado sinais tais como este. Só que Pedro ele se dispõe, ele se coloca a ser aquilo que vai atrair este favor, que vai provocar no âmbito onde eles se encontram este milagre. Ainda que as pessoas que estão à sua volta não estão habituadas, acostumadas a experimentar milagres, a experimentar, bênçãos da parte do Senhor, pela tua vida, pela tua fidelidade, pelo teu comprometimento com o Senhor, os milagres vão acontecer. E aqueles que não criam passarão a crer. Aqueles que não confiavam passarão realmente a confiar no Senhor. Mas veja o que ele vai dizer para que possamos orar. E diz assim, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase estavam se rompendo. Aqueles que não foram chamados agora estão sendo convocados. Deus ele vai usar você, e através da sua vida, por intermédio daquilo que Deus tem confiado nas tuas mãos, muitos hão de ser abençoados. Pela tua perseverança, pela sua fé
e a sua obediência, Deus alcançará um número muito grande de pessoas que passarão a confiar nele, acreditar nele e viverão os seus grandes feitos, os seus grandes milagres. E aí a palavra nos mostra claramente que a direção de Jesus foi a melhor, que voltar para casa, desistir, não seria a melhor opção. Quem sabe você hoje não estava pedindo a Deus uma direção, uma resposta, e Deus está me usando para dizer: não pare, não desista, continue insistindo. E agora debaixo da promessa, debaixo da direção de Deus. Se até aqui nada estava cooperando ou trabalhando em favor da tua vida, creia que é Ele que vai mudar o quadro, Ele que vai mudar a circunstância. Amém? Nós vamos orar agora, já é meia-noite, e nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor Ele tem e Ele quer que venhamos desfrutar. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. É momento de falarmos com Deus, é momento de oração, é momento de nós buscarmos o nosso Pai e acreditar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que verdadeiramente o buscam. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, grandioso é o Senhor. Tu és majestoso, Tu és aquele que conhece o profundo, o íntimo de cada um de nós. Eu sei, ó Deus, que não há nada que esteja encoberto, que não venha a ser, meu Pai, revelado. Nada daquilo que esteja, meu Pai, às escondidas, que não venha a se trazer às claras. Pois o Senhor é Deus, Deus de perto, como também Deus de longe, conhece tudo e a todos. Na tua mão, meu Pai, está a autoridade, nas tuas mãos está o poder, nas tuas mãos está o direcionamento que nós necessitamos. Por isso, fala conosco, nos conduza, nos guie, nos mostre, Pai, qual a direção devemos tomar, qual decisão precisamos agora estabelecer em favor de nossas vidas. Faça com que o quadro, a situação que se coloca como oposição na nossa vida, seja neutralizada, seja bloqueada. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor já está agindo. Eu creio que o Senhor já está trabalhando. Eu creio, meu Pai, no poder que há na palavra, que diz: crê tu no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa, toda a tua família. Eu creio que o Senhor é Yahvé Jiré, o Deus de provisão. O Senhor é aquele que pode suprir, o Senhor é aquele que pode gerar o recurso. Nas mãos do Senhor está o poder e a autoridade para transformar situações e quadros, a qual o teu povo tem sido, meu Pai, um povo sofrido, um povo sem direcionamento. Eu quero te pedir neste momento, ó Deus, visita a casa, visita, meu Deus, a estrutura, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, cada um desses que necessitam e buscam no Senhor terem, meu Pai, uma experiência, ter no Senhor, meu Pai, uma confirmação. Trabalha, executa, meu Deus, executa verdadeiramente na vida de cada uma dessas pessoas o teu propósito, o teu querer, a tua beneficência, para que possamos desfrutar da tua graça, para que possamos reconhecer o teu amor, para que venhamos, meu Pai, ser como Pedro, que ainda que fracassando nas nossas decisões, ainda que nos nossos esforços, não tenhamos, meu Pai, agora alcançado o propósito a qual temos determinado. Cremos que na tua direção, cremos que no simples direcionado, Senhor, todo o quadro muda, toda situação contrária, ela vai ser neutralizada. Então coloca, meu Pai, a tua palavra em ação do teu povo. Levanta, meu Deus, aqueles que precisam e necessitam ver, aqueles que precisam e necessitam, meu Pai, ser direcionados por Ti e pelo Teu Espírito. Mova, meu Deus, agora os céus, mova, meu Pai, a terra, para que todas as coisas venham ser verdadeiramente participantes da bênção a qual o Senhor está determinando. Falo com o Senhor, meu Pai, porque eu creio que o Senhor nos ouve. Eu falo porque eu creio que haverá resposta.
E se eu peço, eu creio que o Senhor é capaz de nos conceder a grande vitória, o grande propósito de restauração, de resgate, de salvação dentro deste lar, dentro desta família. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua bondade, manifesta o teu querer, tira todo tipo, meu Pai, de vício de sobre este lar, de sobre esta família, libertando o cativo, tirando as algemas daqueles que se encontravam presos, feridos, completamente destruídos, pois está escrito: agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem há de ser contra nós? Então faça, meu Pai, com que a graça do Senhor venha encobrir, meu Pai, todo o tempo, venha trazer saída, solução para todo momento de desinfortúnio, todo momento, meu Pai, de grande aperto, de grande aflição que o teu povo tem experimentado e vivenciado. Santo Deus e soberano Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar e engrandecer por mais esse dia de terça-feira, a qual o Senhor nos deu o privilégio de estarmos buscando a Ti, ouvindo a Tua voz, e também te apresentar e consagrar ao Senhor mais esta quarta, aonde verdadeiramente nós vamos desfrutar, nós iremos experimentar da Tua boa, da Tua perfeita e agradável vontade para com as nossas vidas. Abençoa, meu Pai, de uma forma gloriosa o teu povo. Livra de qualquer que seja o ardiz do inimigo e faça prosperar as mãos de cada um dos teus servos. Faça abençoar, meu Pai, o Senhor, os teus agora filhos. Faça abençoar, meu Deus, através da tua palavra, cada pessoa que tem ouvido e que tem sido fiel em executá-la. É o que eu te peço, em o nome de Jesus, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Fátima Amaral, a paz, que bom ter aqui conosco. Que faça o Senhor vir sobre a tua vida todo o ensinamento que nós deixamos hoje aqui, que nós colocamos a ser compartilhado. Que Deus ilumine a cada um de vocês que estão comigo, a Cora, Elisângela Aquino, nossa querida Vicentina, evangelista Hilda, nosso irmão Saulo, nosso querido irmão Alex Reis, nossa irmã Lloyd, irmã Arlete, meu tio Rodney, todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente, não deixe faltar a bênção, a vitória que tanto necessitam. Amém? Eu estou finalizando mais este momento de palavras de paz. Deixo a todos vocês o meu forte, o meu carinhoso abraço, e que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos conduzindo e nos levando a experiências ainda mais profundas. Forte abraço, gente, e que viva o nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até logo mais, quando eu estarei voltando às 23h30 com mais palavras de paz.